Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sivaldo e mais uma vez passando por aqui para levar até você mais um pouco de informação e conhecimento. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar a respeito de duas palavras apenas: caráter e catéter. Caráter e catéter. Prometo a vocês que essa aula vai ser bem rápida mesmo. Viu? Vai ser apenas a título de informação aqui a respeito dessas duas palavras, né, que já mencionei aqui e falei um pouquinho a respeito delas aqui para vocês. Pois bem, falei a respeito delas não. Apenas li a palavra caráter e a palavra catéter. Pois bem, vamos primeiramente falar um pouquinho a respeito da palavra caráter. Caráter, não preciso nem eu falar o que é, todo mundo sabe o que é quando a gente fala em caráter. Né, a gente está falando da índole da pessoa, né, de característica das pessoas, principalmente aquilo que se refere à índole, ao temperamento, à natureza de cada um. Pois bem, o nosso foco principal não é este. Pois bem, pela mesma regra, nós temos aqui mais duas palavras: repórter e mártir. Percebam vocês que são três palavras aqui paroxítonas terminadas com a letra R. Toda palavra paroxítona terminada com a letra R, ela tem que ser acentuada obrigatoriamente. É claro, você acentua se quiser. Eu estou falando a respeito de regras gramaticais. Então veja bem, gente, que toda palavra, como por exemplo caráter. Caráter tem acento porque é uma paroxítona terminada com a letra R. Mas não é este o foco principal. E aqui nós vimos mais duas palavras, repórter e mártir. Se a gente for pegar algumas palavras aqui, paroxítonas terminadas com R, nós temos várias. Temos, por exemplo, essas três aí. Temos a palavra açúcar, temos a palavra pôster e assim por diante. Todas são paroxítonas e acentuadas, porque toda palavra paroxítona, como eu já disse, terminada com a letra E, tem que ser logo acentuada. Pois bem, o que eu quero trazer aqui para vocês são duas dicas muito importantes, né, a respeito da palavra caráter e a respeito da palavra catéter. Ok? Vamos primeiramente para essa, caráter. O que eu quero mesmo com isso? Eu quero trazer o plural, né? Quero ensinar a você como se faz o plural da palavra caráter. Percebam vocês que, pela regra geral, com exceção de raríssimas palavras, mas toda palavra paroxítona que termina com R, como é que você vai fazer o plural dessas palavras? Apenas acrescentando o que? ES. Repórter ficou o quê? O plural de repórter é repórteres. Mártir, você acrescenta aqui ES e o plural ficou como? Mártires. Ou seja, como que se faz o plural das palavras paroxítonas terminadas com a letra R? Apenas acrescentando ES. No caso aqui de repórter ficou repórteres. Mártir ficou mártires. E assim por diante. Esta é a regra geral. Toda palavra paroxítona, né, terminada com R tem acento. E para passar para o plural você acrescenta ES. Simplesmente isso. Mas não é o que acontece com a palavra caráter. Parece que, né, se a gente for seguir a regra geral aqui, a gente vai colocar aqui a palavra caráter, ou mesmo ela já está aqui, e acrescentar ES, caráteres, né? Parece ser assim, mas não é. Esta palavra caráter, ela foge a esta regra geral aí, que está aí na lousa, né, que eu estou falando. E o plural de caráter não é caráteres, né? Como a gente faz o plural das demais palavras paroxítonas terminadas com a letra R. Não. O plural de caráter é simplesmente isso aqui, ó. O piloto está bem fraquinho aqui.
não tem mais acento e acrescentou a letra C aqui no meio. Então, simplesmente isto. O plural da palavra caráter é o quê? Caracteres. Talvez você nunca tinha ouvido falar a respeito do plural da palavra caráter. Pois bem, se você vê, né, e ouvir alguém por aí dizendo, né, que o plural de caráter é caracteres, este alguém não está errado. Ele está corretíssimo, porque o plural da palavra caráter é caracteres. Ok, pessoal? Sem medo de errar. Viu? O plural de caráter é caracteres. Ok, então vamos para esta aqui. Catéter. Isso aqui é um instrumento aí que os médicos usam, né, gente? Eu nem sei qual é o objetivo principal, o que realmente se faz com este aparelho, com este instrumento, mas eu acredito que ele é utilizado, né, pela medicina, pelos médicos aí, pelos profissionais da área da saúde. Eu acredito que este aparelho ele é usado para a retirada de algum líquido, né, do corpo da pessoa. Não sou dessa área, né, não sou médico, nem tampouco qualquer profissional da área da saúde. Viu? Portanto, não estou te informando aqui a respeito deste instrumento. Não. Eu apenas estou tirando algumas dúvidas aqui a respeito da palavra, viu? Eu sou apenas um professor. Não sou médico, não sou nada disso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desta palavra. Vamos falar aqui que, em média, eu acredito que 98% da população vai falar aqui, ó, catéter. Todo mundo, eu também conheço assim. Eu também falo assim, catéter. Os médicos, geralmente, também falam assim, catéter. Mas se eu te falar que esta palavra não é catéter, se eu te disser isso, pois bem, esta palavra aqui, que todo mundo praticamente, né, fala catéter, se referindo ao instrumento, né, que é utilizado aí na área da medicina, praticamente todo mundo fala catéter. Não, fulano está com catéter introduzido, né, para a retirada de tal líquido. Não. Pois bem, a palavra não é catéter. A palavra é o quê? Catéter. Olha bem, vou escrevê-la aqui de letras vermelhas para deixar bem legível, né? Bem explícito aqui para você, dizendo que esta palavra não é catéter. A palavra é cateter. Olha, a sílaba mais forte aqui na final. Veja bem, gente, que a palavra cateter é bem diferente da palavra caráter. Eu estou falando diferente em se tratando, né, da regra gramatical que toda palavra paroxítona terminada, né, com R tem que ter o quê? Acento. Porque é uma palavra paroxítona terminada com a letra R. E por que catéter, então, já que todo mundo fala assim, catéter, por que ela não tem acento? Se ela fosse realmente chamada de catéter, teria que ter um acento aqui na letra E, neste primeiro E. Porque, geralmente, palavras paroxítonas terminadas com R tem que ter acento. Raríssima exceção, como por exemplo, hiper, super, que não tem, mas são duas palavras, né, que a gente conhece aí como exceções. Mas, geralmente, paroxítona terminada com R tem que ter acento. Você vai ao dicionário que esta palavra não tem acento. Então, gente, o nome desta palavra não é catéter. Pode falar sem medo de errar. O nome desta palavra é cateter. A sílaba forte é na final aqui. É a final, melhor dizendo. Ela não é uma palavra paroxítona terminada com R. Ela é uma palavra oxítona terminada com R. E as oxítonas terminadas com R não têm acento. Governador, liquidificador, falar, correr, são palavras oxítonas terminadas com a letra R e que por isso mesmo não tem acento. E não é diferente com esta palavra aqui que todo mundo fala catéter, inclusive eu também falo, né?
mas o nome, na verdade, é cateter. Você pode, quando você, mais tarde, se porventura você assistir a esta aula, você pode questionar, mas Sivaldo, você vai contrariar aqui talvez 90 ou 98% da população brasileira, que fala catéter? Não, eu não estou aqui para contrariar ninguém. Estou aqui apenas para te informar. Isto é título de conhecimento e informação, gente. Não estou contrariando ninguém aqui. Até porque eu também falo, às vezes, catéter. Mas eu sei que o nome não é catéter, e sim cateter. Então, se algum dia, em qualquer momento, você ouvir e ver alguém sair por aí falando cateter, não vai ficar pensando que ele está falando incorretamente, não. Ele está correto. E você está, às vezes, desinformado acerca ou com relação a esta palavra, que na verdade não é catéter, e sim cateter. Ok, pessoal? A nossa aula de hoje é somente isso. Vim aqui trazer estas curiosidades, estas informações para vocês a respeito da palavra caráter e da palavra agora, não vou falar catéter, e sim cateter. A palavra caráter, o plural dela se faz desta maneira: caracteres sem acento e acrescentando um C aqui no meio. Portanto, a pronúncia é caracteres. E a respeito da palavra catéter, que todo mundo fala, na verdade, esta palavra não é catéter, e sim cateter. Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje, viu? E como sempre, desejando o melhor para você, sua família e assim para todos nós. Fica com Deus e tchau.